Olá, doutores e doutoras, tudo bom com vocês? Rodrigo por aqui, para que a gente comece mais uma aula sobre criminal na prática e hoje a gente vai falar sobre Lei Maria da Penha. E antes de eu começar, eu quero pontuar algumas coisas com vocês. Eu não vou trazer um caso real hoje aqui para você, um caso que eu atuei. Como assim, Rodrigo? Não era sobre isso o projeto sobre a prática? Sim, mas a Lei Maria da Penha tem muitas peculiaridades que você precisa saber antes da gente começar a entrar nos crimes da Lei Maria da Penha. Coisas que, quando você for advogar nesse processo, vão ser muito úteis para você poder olhar e falar assim, poxa, olha, essa dica foi bacana, essa dica foi bacana. Acho que essa vai ser uma das aulas mais proveitosas, vamos dizer assim, porque eu vou te fazer como se fosse um curso sobre Lei Maria da Penha. Vou te contar tudo que eu sei na prática sobre isso, porque eu atuo com isso já há 2 anos, que eu venho atuando com isso, com Lei Maria da Penha exclusivamente, fazendo defesas dos agressores, entre aspas, né? Então eu quero passar um pouco dessa prática para vocês, acho que vai ser uma dinâmica bem legal, uma forma bem legal de fazer essa aula, que seria essa. Então, hoje a gente vai falar sobre aspectos da Lei Maria da Penha. E você vai trazer caso prático, Rodrigo? Vou. Depois dessa aula a gente vai trabalhar com casos práticos da Lei Maria da Penha, mas primeiro eu preciso fazer essa introdução para vocês. Bom, dito isso, sejam muito bem-vindos quem está entrando aí, doutores e doutoras que estão aí no chat. Coloquem aí de onde vocês são, vamos colocando para que a gente possa se conhecer um pouquinho. Enquanto vocês vão colocando aí, eu vou preparando aqui para a gente poder começar o nosso super projeto com os avisos gerais, tá? Vamos lá, vamos diminuir aqui. Achar um tanto que fica bom. Legal, o pessoal já está se identificando aí nos comentários. Essa é mais uma daquelas aulas que ficam gravadas, tá? Então não tenho como olhar o comentário de vocês. Mas eu acho que a interação ela acontece, sempre ela vai acontecer assim, né? Muito sem a minha participação, é mais a participação de vocês. Então, durante essa aula eu acho bacana vocês comentarem aquilo que vocês já atuaram, como é que foi sua atuação, se você quiser colocar a tua experiência, para isso que serve o chat aí do lado, para que a gente crie aí um meio de comunicação, tá? Bom, Rodrigo, por que essa aula está sendo gravada? Ela está sendo gravada porque eu estou em viagem, então eu não vou conseguir fazer a aula ao vivo. Mas eu parei um tempo, gravei a aula para você e deixei disponibilizado, porque como você já sabe, todas as terças, vamos colocar aqui, todas as terças-feiras tem aula nova para você, tá? Independente se for Natal, Ano Novo, se for feriado, se tiver alguma data que eu estiver viajando, eu vou lá, vou gravar a aula e vou deixá-la disponível para você toda terça às 8h45, é um compromisso que eu fiz com você, assim como o compromisso que eu tenho de ir na audiência, tá bom? Como é que funciona esse projeto para quem é novo, quem está chegando agora? Se quiser colocar aí também nos comentários aí, é legal para depois eu saber, coloca hashtag novo. Escreve aí, ó. Vamos pôr até aqui, ó, no nosso quadro de avisos aqui do lado. Vamos colocar aqui, ó, hashtag novo. Escreve aí. Se você for novo aqui na aula, escreve aí, hashtag novo. Só para eu saber quantas pessoas novas tem aí nessa aula, já coloca aí para nossa interação começar. Se você é novo, existe um Instagram dedicado somente a esse projeto, que o nome é @criminalnaprática. Só você entrar lá e seguir o @criminalnaprática, porque lá eu vou deixar recados, avisos, coisas do meu dia a dia, do meu trabalho. Não é um Instagram que vai poluir a sua tela, eu não quero ficar colocando 200 mil coisas por dia lá. São coisas bem pontuais sobre direito criminal. Quando você vê minha bolinha lá, eu quero que você saiba que é algo extremamente relevante que você vai gostar, tá? Convite para o grupo do WhatsApp. Tem um grupo exclusivo do WhatsApp, tá? Que você pode participar se você quiser. Nesse grupo eu envio o link das aulas, para você não perder nenhuma, para você saber quando vai acontecer as novas aulas. E também a minha ideia é que daqui a pouco eu comece a enviar um pouco de conteúdo para vocês, mas também nada maçante, nada que vai ficar te perturbando do todo dia, nada disso, tá? É bem pontual para enviar, o objetivo dele final é para enviar o link do grupo do WhatsApp. Então assim, pode ficar tranquilo que não tem falação, é um grupo silencioso, tá? Um grupo que só eu mando mensagens e a finalidade dele primeiro é essa, que eu te mande o link da aula para você não perder nenhuma. Como eu já te falei, tem live todas às 8h45, todas as terças-feiras, é só você comparecer aqui que você vai ver uma aula minha. Os fatos são baseados em um caso real. Vamos até mudar isso daqui? Vamos até mudar isso daqui de ordem para ficar mais didático aqui. Opa, coloquei no lugar errado. Só um segundo. A gente já arruma isso daqui e aí já começa. Beleza, agora sim, vamos lá. Então, o convite está feito. Essas aulas elas ficam disponíveis até segunda-feira, ou seja, por 7 dias. Depois de 7 dias eu tiro essa aula do ar, essa aula não fica mais disponível e ela vai ficar disponível somente para membros da comunidade. Depois você vai saber o que é isso. Essas aulas ao vivo elas são gratuitas e elas sempre vão ser gratuitas. Pode chegar aqui que você vai assistir a aula, você não precisa pagar nada para isso. Você pode assistir essa aula inclusive por 7 dias, tá? Comunidade criminal na prática, o que é isso, Rodrigo?
essa comunidade é onde essas aulas vão ficar disponíveis. É uma comunidade de criminalistas que eu estou criando, um projeto super bacana, que eu quero que ele cresça e que vire a maior comunidade de criminalistas do Brasil, tá? Esse é o objetivo, um objetivo bem ousado, mas que eu tenho certeza que todo mundo junto a gente consegue fazer isso acontecer. Os fatos são baseados em um caso real. Como assim, Rodrigo? Como eu sempre falo para você, quando eu trouxer um caso real, tudo que eu disser para você é baseado em um caso real, porque eu não vou te dar nomes, datas, endereços, tudo isso eu vou alterar para que você não saiba onde foi exatamente o caso, só saiba o que interessa, que é a essência do caso. Então, duas coisas importantes. Primeiro, esse é um conteúdo voltado 100% para advogados, estudantes de direito. Leigos, não é bom você assistir isso. Por quê? Porque nós não estamos aqui para julgar, e sim para trazer um olhar técnico sobre o direito criminal defensivo. A gente até pode colocar aqui, ó, defensivo, tá? É isso que a gente vai fazer nessa aula aqui. Quem é você para me ensinar, Rodrigo? Meu nome é Rodrigo Alvarez, eu sou defensor público e há mais de 10 anos atuo na Defensoria Pública com direito criminal, tá? Então já trabalhei especializado em defensorias do júri, já trabalhei com execução penal, com direito criminal residual, que são todos os crimes que não estão no tribunal do júri, especializados em Lei Maria da Penha, ou seja, já trabalhei em diversas áreas e eu quero trazer um pouco desses meus 10 anos de conhecimento para que você possa crescer junto comigo também, obviamente me ensinar, que a gente aprende junto, tá? Como é que vai funcionar a aula? A gente vai falar sobre o conteúdo, que é um caso real. No caso de hoje vai mudar. Hoje não vai ser um caso real, tá? Mas normalmente é. Abertura das vagas, número 100. O que é isso, Rodrigo? Para a comunidade, eu vou explicar lá no final. E modo aula total a partir desse instante. O que é o modo aula total? Modo aula total é o seguinte: a partir do momento que eu começar a falar com você na aula, aí você pode parar de ir no chat, a não ser que você queira comentar um caso prático, um caso muito essencial, aí sim você pode ir, mas tira todas as outras distrações da sua frente para que a gente possa ficar e aprender 200% do conteúdo que eu vou te falar a partir de agora, tá? Esse conteúdo vai ser muito rico, tenho certeza, e para você aprender bem, só através da concentração total que você consegue assim, focando. Então, deixa o celular de lado, desliga e vamos lá para o nosso conteúdo. Primeiro, vamos falar das disposições gerais, coisas genéricas que eu quero falar para você sobre a Lei Maria da Penha. Vamos até deixar aqui, ó, no recadinho, Lei Maria da Penha, que é o que a gente está falando aqui, tá? Sobre Lei Maria da Penha, para quem chegar depois já poder olhar ali. Atuação. Você pode atuar tanto pelo réu quanto pela vítima. Atenção, advogado e advogada, tá? É muito importante que você veja esse ponto aqui, ó, que você pode atuar pela vítima também. Por que você está falando isso, Rodrigo? Porque muita gente não esquece que existe essa parte aqui, ó, uma advocacia pela vítima dentro dos crimes de violência doméstica. E aqui tem uma peculiaridade muito interessante que é a possibilidade do dano moral, tá? Possibilidade do dano moral no crime de violência doméstica, a gente vai falar isso um pouquinho mais pra frente na aula. Então você pode atuar como advogado tanto pelo réu quanto pela vítima. Pelo réu, o que eu vou fazer? Pedido de liberdade, atuação em medida protetiva, atuação processual, tudo isso você pode fazer, tá? Além de muitas outras coisas. A atuação normal de advogado criminalista aqui pelo réu. Aqui eu ainda vou colocar uma outra coisa. Tem uma peculiaridade em atuar em crime de violência doméstica, que é a atuação civil. A atuação civil aqui pode estar relacionada também com o crime de violência doméstica, porque normalmente o crime de violência doméstica vai acontecer com a separação de um casal. Então você que é advogado, que tem um gosto pelo civil e gosta de atuar em direito de família, por exemplo, mas também quer atuar no direito criminal, essa é uma área que vai aparecer para você 200%. Se você é advogado criminalista e atende violência doméstica, você vai pegar muitos casos cíveis por conta disso. E se você tem casos cíveis, é bom que você veja essa aula sobre a Lei Maria da Penha, porque é nela que você vai conseguir atuar no criminal, por exemplo, para fazer o atendimento 100% do seu cliente. Pegar o seu cliente e atender ele em todas as expectativas dele. Que é fazer o divórcio, a defesa do divórcio, a separação dele e também atuar na parte criminal, tá? Então essa é a peculiaridade. Pela vítima, mais ou menos a mesma coisa, só que no modo inverso. Você vai pedir a prisão do réu ou do ofensor, você vai pedir medidas protetivas para sua vítima, você vai fazer atuação processual em alegações finais, produção de prova, você pode fazer isso, condenação em dano moral, você também pode pedir isso aqui, que era o que a gente estava falando, muito interessante, porque o dano moral mínimo já foi reconhecido dentro da Lei Maria da Penha como obrigatório, então sempre vai ter esse dano moral mínimo aqui para as vítimas de violência doméstica. Você atuando como advogado, você já tem uma expectativa financeira no processo criminal. Olha só que diferente essa situação. Então vamos ver aqui o artigo 27, o que ele fala. Esse aqui é da Lei Maria da Penha, tá? Em todos os autos processuais, cíveis e criminais, a mulher em situação de violência doméstica e familiar deverá estar acompanhada de advogado, ressalvado o previsto no artigo 19 dessa lei.
O artigo 19, ele vai falar da medida protetiva, que aí não vai precisar de um advogado, tá? Mas olha que legal, em todos os atos processuais, cíveis e criminais, a mulher em situação de violência doméstica deverá estar acompanhada de advogado. Olha que bacana essa parte aqui, ó. Ela deve estar acompanhada de advogado. Então abre um leque para que você atue em favor da vítima. Artigo 28. É garantida a toda mulher em situação de violência doméstica e familiar o acesso ao serviço da Defensoria Pública ou da assistência judiciária gratuita, nos termos da lei, em sede policial e judicial, mediante atendimento específico e humanizado. A Defensoria Pública aqui no Mato Grosso do Sul, aqui em Campo Grande, tem a Defensoria Pública da Mulher. Como que funciona isso? Ela acompanha a vítima em todos os processos. Eu vou trazer um dia aqui, uma das defensoras da mulher, hoje nós só temos defensora, mas também dá para ter um homem lá, mas só tem defensoras hoje em dia. Vou trazer uma das defensoras aqui para fazer um bate-papo com vocês. Eu acho que vai ser uma aula bacana essa também, para poder falar especificamente dessa atuação pela vítima, tá? Que é completamente diferente do que normalmente o advogado faz. Bom, falamos aqui então já da atuação pelo réu pela vítima. Agora, aqui também, ó, se você quiser colocar, atuação civil, também é possível, tá? Muito possível, inclusive. Vai ser onde você vai atuar em conjunto. Inclusive, a Defensoria aqui do Mato Grosso do Sul, ela atua assim. Ela atua em conjunto, beleza? Então, vamos lá. Artigo 5º. Configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. O que eu quero dizer com esse artigo 5º? Por que eu trouxe ele para vocês? Eu quero que você veja as espécies aqui, tá? De como funciona a violência doméstica. Quando que a violência doméstica vai ser chamada, vamos dizer assim. 1. No âmbito da unidade doméstica, compreendida como espaço de convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. Então, olha isso aqui. No âmbito da unidade doméstica. Então, dentro da unidade doméstica, compreendida como espaço de convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar. Então, esse é um espaço de convívio permanente, mas inclusive as esporadicamente agregadas. Então, vamos dar um exemplo aqui. Um sobrinho que foi dormir na sua casa, mas ele vai ter relação de parentesco, mas um amiguinho do filho que está dormindo na sua casa, ou então que vai passar uma temporada lá com você e vai ficar por um tempo morando com você. Essa pessoa que foi esporadicamente agregada ali à residência também se encaixa, tá? Vamos pensar na filha aqui para ficar mais fácil de você entender a atuação da Lei Maria da Penha. No âmbito da família, compreendida como uma comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. Então, a Lei Maria da Penha também vai atuar no âmbito familiar, compreendido como uma comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados. Então, se tiver aquele cara que é seu primo de consideração, tá? Ele tá lá no âmbito da família. Então, a Lei Maria da Penha é ultra genérica, daria para encaixar em muitos casos. Ela é específica com relação à mulher, à violência de gênero, mas ela é bem ampla na abrangência que você pode atuar nela. Em qualquer relação íntima de afeto, no qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida. Aqui entra o ex-namorado ou ex-marido, independente de coabitação. Então, o ex-namorado entra aqui sim, tá? Porque é independente de coabitação. Por que é interessante você saber isso daqui? Porque se for fora dessas 3 hipóteses que está aí na sua tela, se for fora disso daqui, não é violência doméstica. E ela tem que estar relacionada com o gênero mulher contra mulher ou qualquer ação baseada no gênero, tá? No gênero. Aqui vamos entrar em discussões como, Rodrigo, o homem pode ser amparado pela Lei Maria da Penha? Você sempre vai olhar pro gênero, tá? Como assim, Rodrigo? Se é uma pessoa que se considera do gênero feminino, eu não preciso ter o órgão sexual feminino. Eu posso ter o meu órgão sexual masculino, mas me considerar mulher. Meu gênero é esse, eu me sinto assim. É só você pensar no gênero, sempre, para saber se cabe ou não cabe a Lei Maria da Penha. Pensa no gênero, tá? Então, um casal homossexual, tanto de mulheres quanto de homens. É que o de mulher é mais fácil, porque a lei abrange a mulher. Mas um casal homossexual, se o homem se considera mulher no gênero dele, ele vai ser abrangido sim pela Lei Maria da Penha, tá? Alterações, vamos lá. Aos crimes praticados com violência doméstica, eu não vou entrar muito nessa parte de gênero, porque isso vira uma briga muito grande, você não falou a palavra correta, você está sendo politicamente incorreto ou correto, então por isso eu vou deixar de lado a nomenclatura, vamos dizer assim, se eu errei em alguma coisa que eu vou dizer aqui durante a minha aula, me desculpem, tá? Mas o objetivo é passar a prática mesmo para vocês, para o advogado, por isso que eu fiz aquela orientação no começo. Aqui a prática vai ser orientada ao advogado, tá? Aos crimes praticados contra... e é advogada também, óbvio. Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher... aqui são as alterações. Vamos falar de alterações. Coisas que a Lei Maria da Penha trouxe que alteraram alguma parte da legislação. Então vamos lá.
Primeiro ponto, esse aqui, ó. Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independente da pena prevista, não se aplica a Lei 9.099. O que isso tem a ver, Rodrigo? Isso você vai perder, a gente vai falar pra frente, a transação penal, a suspensão condicional do processo, qualquer benefício que a Lei 9.099 traga, como, por exemplo, a lesão corporal, a representação, a necessidade de representação da lesão corporal leve, cai por terra, porque tá onde? Tá aqui, ó, na Lei 9.099, tá bom? Então, tudo isso vai cair por terra, porque não se aplica a Lei 9.099 Maria da Penha. Isso é um erro muito comum. Rodrigo, e se meu juiz errar? Vamos por aqui, ó. Juiz errou. E agora, o que eu faço? Aplicou a transação. Depende. Você está atuando por quem? Por quem você está atuando? Se você estiver atuando pelo homem, você vai ficar quietinho, vai pagar a transação o mais rápido possível e vai fazer com que esse processo seja extinto. Nossa, Rodrigo, você não está sendo antiético. Não, o juiz me deu um benefício que não estava previsto em lei. Ok, o que eu posso fazer? O juiz que concedeu esse benefício. Eu vou aproveitar porque eu estou defendendo uma pessoa. Preciso fazer a melhor defesa possível. Se você quiser explicar isso para o seu réu, pode explicar para ele. Olha, a Lei Maria da Penha não prevê isso. Mas se você quiser pagar a transação o mais rápido possível para que a gente extinga esse processo, depois não vai ter como voltar contrário você, porque é a mesma coisa do réu que foi absolvido, processo transitado em julgado, depois descobre-se que ele cometeu o delito, tá? E não dá para voltar atrás, não dá para fazer revisão criminal pro societar. Então, infelizmente existe isso? Existe muito erro sim, e se você estiver atuando pelo réu, paga logo a transação, se for a suspensão condicional do processo, reze para ninguém ver que tem um erro dentro do seu processo. Se você estiver atuando pela vítima, você vai dizer ao juiz, você vai fazer uma manifestação dentro do processo, pedindo a reconsideração da aplicação da transação, porque não cabe e vai citar o artigo 41, beleza? O artigo 313 do Decreto-Lei passa a figurar, ou seja, isso aqui é o Código Penal, tá? Então lê assim, ó, o artigo 13 do CPP passa a figurar acrescido o seguinte inciso. O que é esse inciso aqui, ó? Vamos até colocar aqui, entre parênteses. O que é esse 313? É o que fala da prisão preventiva. Então, olha só. Se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da lei específica, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Então, pode ter prisão preventiva nos crimes que envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, tá? Aqui está escrito crime, não está escrito contravenção penal. Muito cuidado com isso, tá? Tem um entendimento que fala que caberia na contravenção penal a prisão preventiva, mas olha, esse entendimento ele é tem que ser muito isolado, porque a regra diz que a prisão preventiva só caberia quando houver crime que envolve violência doméstica e familiar. Pode ser uma ameaça, pode ser uma injúria, uma difamação, não importa. Qualquer coisa caberia a prisão preventiva, tá? Rodrigo, mas eu já vi crime em que era vias de fato e o réu foi preso. Provavelmente ele foi preso por descumprimento de medida protetiva. Aí é outra história, tá? A gente vai ver um pouquinho pra frente. A linha F do inciso 2 do artigo 61 do Decreto-Lei, que é o Código Penal, passa a figurar com a seguinte redação. Só um detalhe, aqui em cima, ó, no pedido de preventiva, a advogada da mulher ou advogado da mulher pode fazer. A advogada do homem ou advogado do homem tem que contrariar. Passa a figurar com a seguinte redação. Vamos lá, artigo 61. Qual é o artigo 61? Vocês sabem. Agravantes. Tá? São as agravantes. Com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica. Muito cuidado com essa agravante específica aqui. Por quê? Porque ela é muito comum ela gerar o bis in idem. Vou dar um exemplo já com o parágrafo ali embaixo, tá? Ela é muito comum de gerar bis in idem. Então, muita atenção. Vamos colocar até de vermelho aqui, ó. Muita atenção com isso daqui, com essa agravante, porque esse vai ser um pedido que você vai fazer comumente e que... ó que legal. Então vamos lá, vamos até por aqui, ó. Item 1 aqui da nossa aula. Pedido de modulação da pena com retirada da agravante. Nossa, Rodrigo, aqui na mão, eu que inventei, tá? Modulação aqui, eu que coloquei esse nome agora. Se eu quiser falar assim, ó, quero que retire o pedido para retirar uma agravante. Reformar a sentença, qualquer coisa do gênero, tá? Só para você entender. Retirada da agravante. Por quê? Qual é o objetivo aqui? Aqui vai ter o bis in idem. Muito importante, você vai usar muito isso daqui, tá? Advogados criminalistas vão usar isso daqui muito. Advogados e advogadas criminalistas vão usar isso aqui muito, tá? Então, item 1 aqui da nossa aula para você ficar esperto.
Já falei várias coisas, obviamente, várias dicas aí pra vocês. Eu acho assim, ó, essa aula aqui ela vai ser fundamental pra pessoa que quer atuar na violência doméstica, pra chegar afinado na violência doméstica, tá? Vai ser fundamental. Inclusive, se vocês gostarem dessa aula, estiverem gostando, coloquem no comentário. Rodrigo, pode fazer mais aula sim. Pode falar sobre ritos específicos que a gente gostou. Se vocês quiserem, a gente traz outros ritos específicos. Vamos lá. O artigo 129 do Decreto-Lei, que é o Código Penal, vamos até tirar aqui para ficar mais fácil de você ver o resumão, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 129. Qual que é o 129? Lesão corporal. Lesão corporal. Se a lesão corporal for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou quem convive ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo seu agente das relações domésticas de habitação ou de hospitalidade, pena, detenção de 3 meses a 3 anos. Tá aqui, ó. Esse daqui é a lesão no âmbito da violência doméstica. Ele aumenta até 3 anos aqui a pena mínima do crime, tá? Então, o que acontece? É muito comum você ver isso daqui, ó. Exemplo. Vamos lá. Exemplo. É muito comum você ver condenação em 129, o parágrafo 9º aqui. Vai ser difícil eu fazer parágrafo 9º. Vamos colocar um P aqui para significar parágrafo. Condenação em 129, parágrafo 9º, mais 61, F. Isso daqui, bis in idem, tá? Isso daqui é bis in idem, igual bis in idem. Por quê? Porque você está usando a mesma coisa, que é a coabitação, a hospitalidade, a violência contra a mulher, para já aumentar a pena, para tirar o crime da lesão comum para passar ele para um crime de lesão doméstica, aqui, lesão leve doméstica, tá? Então, vai dar bis in idem se você usar essas duas coisas. Isso acontece, Rodrigo? Muito. Acontece muito frequentemente e esse é um recurso que você pode ganhar fácil, não é difícil de ganhar esse recurso não. Esse é um recurso facilmente concedido pelo tribunal, porque é muito claro o bis in idem nessa situação específica. Eu tenho um assunto para falar de bis in idem com vocês, eu vou só acabar essa partezinha aqui que falta um pouquinho, aí eu vou falar desse assunto, tá? Vamos lá. Na hipótese do artigo 9º, vamos marcar aqui para você saber onde eu tô. Na hipótese do artigo 9º desse artigo, do parágrafo 9º desse artigo, a pena será aumentada de 1/3 se o crime for cometido contra pessoa portadora de deficiência. Isso daqui é uma das coisas mais esquecidas na hora de aplicação de pena, tá? Então, advogado ou advogada, advogado não, né? Advogado ou advogada, a vítima. Tá? Atenção para esse ponto, advogado e advogada da vítima, porque isso aqui sempre é esquecido, então você pode pedir a aplicação disso daqui. Muita atenção, se você for advogado real, obviamente que você não quer que isso seja aplicado. O artigo 154 da Lei 7.210, que é a execução penal, vamos até tirar aqui o artigo 54 da Lei de Execução Penal, passa a vigorar com a seguinte redação. Nos casos de violência doméstica contra a mulher, o juiz poderá determinar o comparecimento obrigatório do agressor a programas de recuperação e de reeducação. Isso daqui a gente está falando do quê? Cumprimento de pena, tá? Aqui a gente está falando do cumprimento de pena, beleza? Então tá. Isso aqui pode acontecer. Pode obrigar o cara a comparecer em programas de recuperação e reeducação. Vamos falar aqui do bis in idem? Vamos abrir um parênteses aqui na nossa aula para a gente falar de uma loucura aqui. Por quê, Rodrigo? Eu tô te dizendo que não pode ter o bis in idem. Uma circunstância não pode ser considerada 2 vezes. Isso é uma loucura da minha cabeça. Tô trazendo uma tese que eu vou começar a aplicar para vocês. E olha só que bacana que é essa tese. Ela é a seguinte. A lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha, tá? Maria da Penha. Ela, por si só, já muda, como eu posso dizer? Muda a situação processual do réu, tá? Ela por si só já muda a situação processual do réu. Exemplo, me dá exemplo, Rodrigo. Exclui a Lei 9.099. Ela exclui a Lei 9.099. Um exemplo rápido para você. Ou seja, reduz garantias e benefícios do réu. Como, por exemplo, a necessidade dele conseguir fazer transação, suspensão condicional do processo. Isso cria um novo panorama. Existem crimes específicos. Ele entra dentro de uma nova situação processual. Então, na minha visão, quando eu tenho o réu deslocado para o crime da Lei Maria da Penha, ele geraria automaticamente um bis in idem com esse daqui, ó. Com essa agravante. Porque sempre você vai considerar 2 vezes. Olha só, o crime do 129 fica bem claro de ver.
Porque aqui já está dizendo, ó, prevalecia no agente da relação de domésticas, de coabitação, é a mesma coisa, a mesma redação. Eu estaria punindo ele 2 vezes pelo mesmo fato. Mas o réu, ele já sofre um bis in idem, porque quando ele entra dentro da Lei Maria da Penha, ele já sofre uma mudança da sua situação processual. Então, por isso, ele não pode ter mais nenhuma consequência depois dessa, porque senão seria o bis in idem. A mesma situação que seria a situação da mulher, situação de gênero, agressão relacionada de gênero, geraria várias situações diferentes. Rodrigo, como é que eu posso mudar isso? Simples. Lembra que a gente falou aqui que existem 3 pontos aqui que você pode classificar? Ó, no âmbito da unidade doméstica, no âmbito da família, relações íntimas de afeto. Então, como é que você muda isso? O promotor pode falar o seguinte, olha só, eu vou querer que ele participe da Lei Maria da Penha por conta deles serem marido e mulher, relação íntima. Então, relação íntima. A relação íntima é um ponto, uma coisa é a relação íntima, por exemplo. Ou porque eles moram junto, relação de coabitação, um ponto. Aí, eu vou ter que falar qual que é o segundo ponto para eu poder aplicar, por exemplo, o 129. Tá mais para baixo aqui, ó. O 129. Tá? Por exemplo, ó, além de ter uma relação íntima, eles coabitavam. É uma segunda, coabitavam. É uma segundo ponto. Ponto 2, eles coabitavam. Por isso que eu vou colocar ele nessa lesão corporal aqui. E além de coabitarem, vamos pôr, aí você tem que achar um outro ponto. Não pode ser o mesmo, tá? Só que isso aqui não acontece na prática. Então isso aqui é uma loucura, uma ideia minha de tirar agravante sempre, fazer um pedido sempre para tirar agravante, porque já foi aplicada a Lei 11.000. Assim como eu considero, vou escrever um artigo melhor sobre isso, a Lei Maria da Penha, isso não é uma crítica, tá? É só uma constatação. A Lei Maria da Penha, ela é o direito penal do inimigo. Rodrigo, isso é muito doutrinário. Eu sei, só uma colocação para você entender como é que funciona o espírito do processo. Por quê? Porque você tem velocidade maior no direito penal. Como assim? Redução de garantias e benefícios. E como você vai ver mais pra frente, a palavra da vítima, por exemplo, palavra da vítima tem mais valor e assim vai, tá? Então, a lei penal, a Lei Maria da Penha, ela é o direito penal do inimigo. Então entenda isso, você está trabalhando com uma lei que ela é restritiva com relação ao seu réu, tá? Se você é advogado da vítima, lembra que isso é favorável à sua vítima. Então é mais fácil a produção de prova para você. Existe redução de garantias e benefícios. A palavra da vítima tem mais valor. Coloca isso na sua cabeça. Isso aqui tem que estar muito claro para você. O âmbito, como é que funciona a sistemática da lei? Ela é uma lei protetiva e, para mim, ela configura o direito penal do inimigo do Jacobs, tá bom? Então vamos lá, vamos para o próximo ponto aqui da nossa aula. Vamos entrar aqui na audiência de custódia. A gente vai passar todos os momentos processuais agora, tá? Um por um para você poder saber. Audiência de custódia, vamos lá. Preso em flagrante. O seu réu pode ser preso em flagrante? Pode, isso é muito comum. Aqui em Campo Grande nós temos, inclusive, uma audiência exclusiva, uma vara exclusiva para cuidar dessa parte. Sempre vai ter isso? Não. O que eu quero te dizer? O réu preso em flagrante na custódia por violência doméstica, você tem que olhar muito bem onde ele está. Se ele tiver um juizado especializado, como a lei prevê, em algumas cidades existem, se ele tiver numa vara especializada, o tratamento dele vai ser diferente. Então, cuidado. Desde aqui você tem que tomar cuidado. Cuidado com o quê, Rodrigo? Cuidado com o modo como você fala. Cuidado com o modo como o réu fala. Tá? A tua orientação tem que ser essa. Tanto você entender isso quanto o teu réu. Pensa o seguinte, quando você está numa vara especializada, ou talvez numa vara normal, isso daqui está aumentado em 200%. O quê? O tomar um lado do processo. Isso aqui é uma lei protetiva. A Lei Maria da Penha é uma lei protetiva à mulher. Ela é direito penal do inimigo, como eu já disse, mas ela é uma lei, vou escrever até em maiúscula, protetiva. Então entenda que aqui dentro vai ter muita gente que é extremamente rígida com relação ao que você fala, como você fala, ao machismo. Então tem uma rigidez com relação ao machismo, tá? O que aqui fora, eu vou explicar assim, se quiserem falar que eu estou sendo politicamente incorreto, tudo bem. O que aqui fora seria mimimi, dentro de um âmbito de violência doméstica, é como se você estivesse dentro de um âmbito de um movimento de classe, de um movimento feminista. Então cuidado como você fala. Se você falar, olha, a vítima estava errada porque ela estava trazendo um outro homem para casa, principalmente quando o réu e a vítima estão separados. Isso é a encarnação do machismo, tanto para o promotor, para a promotora, para o juiz, para a juíza que vai julgar o seu caso.
Então, cuidado como você fala, cuidado das provas que você vai produzir. A gente vai falar dentro de audiência, mas já na custódia, cuidado com as suas colocações como advogado e cuidado com as colocações do seu réu, tá? Olha para ver se não tem o que machista nisso e tira a sua fala machista. Se você puder tirar a sua fala machista no dia a dia, ótimo. Mas se você não puder, não vem com piadinhas, brincadeiras. Isso não é bem aceito dentro do processo Lei Maria da Penha, tá? O que talvez em um outro momento seja bem aceito, aqui, para a Lei Maria da Penha, não vai ser bem aceito. Pedidos comuns, vamos lá. Então vamos lá, já entendeu esse primeiro contexto aqui. Pedido comum é para aplicar as medidas protetivas, tá? Aqui, deixa de lado. Então aqui ó, a gente já falou de dois coabitavam, blá blá blá, vamos organizar aqui para ficar legal. Estamos falando do bis in idem, então agora a gente vai mudar aqui para o novo tópico. Novo tópico 1, pedido para tirar, 2. Então estamos no tópico 2. 2. O que é o 2 aqui? Deixe de lado o seu ego. Como assim, Rodrigo? A situação melhor para o teu réu é ser solto. Não importa. A primeira coisa que tem que tentar é que o réu seja solto. Se ele bateu na vítima, seja por que motivo for, seja porque ele pegou ela com outro na cama, não importa, tá? Se ele bateu na vítima e você tem uma agressão volumosa ali naquele caso, não é uma via de fato, é uma agressão que realmente tem monta, o cara ameaçou também, entenda o lado do juiz aqui. O pedido comum que você vai fazer é para aplicar medida protetiva. Como assim? Lógico que é melhor que seu réu saia solto, livre, sem nada. Mas o juiz aplicando medida protetiva, ele se sente seguro. Se o juiz se sente seguro, ele solta. Porque o problema na Lei Maria da Penha a gente vai falar aqui embaixo, a segurança do juiz, tá? Então faça o juiz se sentir seguro. Aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, é muito comum o uso da tornozeleira. Então qual que é um pedido comum para ser feito? Colocar a tornozeleira. Colocar a tornozeleira é um pedido ultra comum nesses processos. Ultra comum, tá? Ultra comum. Então você pode, sim, ter essa aplicação da tornozeleira aqui. Se tiver na sua comarca, normalmente começa isso pela violência doméstica. Procura saber, tá? Comprovar que o réu tem outro endereço, comprovar que tem trabalho certo e lícito. Para que essas duas coisas aqui? Para o juiz sentir segurança, para soltar o seu réu. Comprovar que o réu tem outro endereço, isso aqui é importantíssimo. Por que isso aqui é importantíssimo? Vamos pôr de amarelo aqui os dois. Porque sempre que você for comprovar que o réu tem outro endereço... presta atenção. Na Lei Maria da Penha, normalmente a medida protetiva vai vir com afastamento do lar. Tá? Isso aqui é uma coisa normal. Afastamento do lar. Isso é normal acontecer, principalmente se a vítima pedir. Comprovar que o réu tem outro endereço. Para quê? Para mostrar que o réu não vai voltar para a residência. Então aqui, vamos deixar até aqui no nosso mapa mental. Aqui o objetivo qual que é? É você fazer o quê? Comprovar que o réu não vai voltar para o lar. Isso é importantíssimo dentro da Lei Maria da Penha. Porque dá segurança para o juiz, tá? Então comprovar que ele tem outro endereço. Como que eu faço? Sempre que eu falo de prova, Rodrigo, quem está aí há mais tempo, quem já são os velhacos aí, os doutores experts já das nossas aulas, já sabem o que eu sempre falo. Falou em comprovar, falou em prova, o que eu tenho que fazer? Vamos abrir um parênteses aqui. Falou em comprovar, o que eu tenho que fazer? Juntar a prova. Igual provar. Juntar a prova. Tá? Se você não juntar a prova, e se puder, com um print na sua peça, tá? Se você não puder juntar a prova aqui, vai enfraquecer seu pedido não vai ser aceito. Então junta o comprovante de residência, mostra de quem que é. Ah, mas é da mãe, da prima, do parente dele que vai deixar ele dormir. Vai em cartório, faz um registro, aqui e fazer escritura no cartório. Vai lá no cartório e faz uma escritura pública de que aquela pessoa está declarando aquilo, tá? Uma ata notarial. Ata notorial, acho que é assim, notorial, ata notarial, né? É com A. Ata notarial, aqui. Faz uma ata notarial no cartório. O que é isso, Rodrigo? Você vai lá e o cartório vai certificar que aquela pessoa está falando aquela verdade. É fácil, vai no cartório e pergunta que o cartório vai saber, não importa o nome. Vai e faz isso. Se ele for morar com uma pessoa, para que faz essa ata aqui? Para que eu tenho que fazer essa ata aqui? Quando for morar com amigos ou conhecidos. A pessoa precisa declarar que aquele cara vai poder morar na casa dela. Para que isso? Segurança. Dá segurança para o juiz.
Olha, isso aqui é ultra importante, tá? Ultra importante mesmo, dar segurança para o juiz. Comprovar trabalho certo e lícito, já te falei, mesma coisa, mesma regra, tá? Comprovar trabalho certo e lícito. Se tiver filhos menores, filhos pequenos, que dependam do réu exclusivamente, filhos que dependam do réu, você pode citar inclusive isso daqui, tá? Filhos que dependem do réu, importante. Objetivo, dar segurança para o juiz que o réu não vai procurar a vítima. Isso é ultra importante, tá? A gente precisa dar segurança para o réu de que o juiz não, dar segurança para o juiz, desculpa, de que o réu não vai procurar a vítima. Por quê? Esse é o maior medo do juiz. O maior medo do juiz é essa frase aqui, ó, que você ouve todo dia. E se eu solto esse cara e ele mata a vítima? Vírgula. Quem você acha que a imprensa vai procurar? Isso daqui, ó, vamos por aqui. Juiz. Juiz, juíza. Vamos por assim, juiz, juíza. Juiz, juíza. Essa aqui é a frase do juiz e da juíza. Cara, essa frase aqui, ela é o que acontece sempre. Ouça isso sempre, sempre, sempre. Acaba a audiência, quando o juiz está naquele momento mais descontraído. Como eu trabalho todo dia com o juiz, com a juíza, com a galera, com o promotor, com a promotora, a gente tem uma intimidade para ter umas conversas que eu passo aqui para vocês, que é essa. Se eu soltar esse cara e ele mata a vítima, quem você acha que a imprensa vai procurar? Exatamente esse é o objetivo do juiz. Então o que você tem que mostrar para ele? Que você está colocando a responsabilidade nas suas costas. Você, advogado, está colocando a responsabilidade no teu pedido. Está colocando a responsabilidade na pessoa que foi lá e fez a ata no cartório. Então mostra isso para o juiz, você vai ter uma chance melhor de soltar o teu réu. E aqui teve uma coisa que eu não coloquei aqui, que junto com o teu pedido de liberdade, eu nem escrevi isso aqui. Bom, você vai fazer um pedido de liberdade aqui. Ó, pedido de liberdade, tá? Rodrigo, qual que é o meu pedido de liberdade? Liberdade provisória. Por quê? Porque o juiz ainda não converteu. Então aqui vai ser liberdade provisória. Tá? Pedido de liberdade, então você vai pedir a liberdade provisória. O que você pode pedir aqui também? Audiência de justificação. Se foi dada alguma medida protetiva. Se o juiz, em caso do juiz manter a prisão do cara, você pode pedir uma audiência de justificação, tá? Ou se colocar uma medida protetiva que você não queria, você pode pedir uma audiência de justificação. Qual que é o objetivo? Para produzir provas. Tá? Beleza? Então fechamos aqui esse primeiro ponto que era a audiência de custódia. Galera, se essa aula ficar grande demais, me desculpe, ela vai ser para os fortes, tá? Vai ser só para os fortes, porque a gente está fazendo um panorama geral de como você atua dentro da violência doméstica. Terminamos a audiência de custódia, passamos para medidas protetivas. Agora sim, como funciona esse trem de medidas protetivas? Você vai ganhar um curso, eu poderia cobrar um curso só por essa aula aqui de medida protetiva. Vamos lá. Disposições gerais sobre a medida protetiva. Começa no artigo 18. Recebido o expediente com pedido da ofendida, caberá ao juiz no prazo de 48 horas. O que o juiz tem que fazer no prazo de 48 horas? Vamos colocar isso aqui dentro, ó. Conhecer do expediente do pedido e decidir sobre a medida protetiva de urgência. Determinar o encaminhamento da ofendida ao órgão de assistência judiciária quando for o caso. Comunicar ao Ministério Público para que adote providências cabíveis. Tudo isso daqui que está em vermelho na sua tela agora, nesse exato momento. Vou até deixar maior para ficar mais fácil de vocês verem. Tudo que está na sua tela nesse exato momento, ele é o quê? Ele é um pedido para a advogada da vítima colocar no final. O advogado ou advogado da vítima. Eu falo advogado porque normalmente é a mulher que atua, tá? Mas pode ser advogado também. Você vai pedir isso no final. Requer a aplicação das medidas protetivas para 1. Conhecer do expediente, decidir sobre a medida protegida. 2. Encaminhar a ofendida ao órgão de assistência, se você quiser esse pedido, e assim por diante. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida. Então você não precisa estar habilitado no processo. Não precisa de habilitação. Vamos deixar aqui embaixo, ó. Não precisa de habilitação no processo. Quando você vai atuar como assistente criminal, você precisa pedir para o promotor liberar a tua atuação. Na violência doméstica, o artigo 19 e aquele artigo lá no início que eu mostrei para vocês autorizam que vocês atuem sem habilitação. Rodrigo, então eu não preciso fazer pedido de habilitação. Mas é prudente que eu faça? É prudente que você faça. Melhor você estar certificado.
Então, se você puder fazer o pedido de habilitação, ok. Mas se você não tiver feito e seu pedido for negado por isso, lembra, artigo 19 e lá, se a gente voltar aqui, ó, a gente vai ter o artigo na atuação pela vítima, que é o artigo 27. Então, você vai usar artigo 29 e artigo 27, tá? As medidas protetivas de urgência inclusive aqui, a ofendida pode pedir por ela mesma. Ela não precisa nem de advogado, que foi aquilo que a gente falou lá atrás. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato, independente da audiência das partes da manifestação do Ministério Público. Mais um pedido importante na hora que você advogar pela vítima, tá? Advogou pela vítima, esse pedido aqui é importantíssimo. Medida protetiva de urgência poderão ser concedidas de imediato, independente da audiência. Isso aqui vai ser seu pedido, você vai fazer esse pedido, tá, vítima? Olha só, não quero audiência das partes, manifestação do Ministério Público, porque eu quero que o pedido seja prontamente atendido. Isso vai ser, lá no final, quando você colocar 2 pedidos, esse é um item do seu pedido. Lembra, você pode atuar nesse caso tanto pela vítima quanto pelo réu, é muito comum. Em todo o processo você pode atuar como assistente de acusação, claro, mas é muito mais comum a atuação nesses processos. Até porque vai envolver a parte civil, como eu já te falei. Então, isso aqui também dá direito a outra coisa. Não existe nenhum lugar que fala que o juiz é obrigado a fazer audiências de justificação dentro da Lei Maria da Penha. Mas você pode usar essa audiência aqui, ó, a contrário sensu. Como assim, Rodrigo? Se as medidas protetivas de urgência podem ser concedidas de imediato, independente da audiência das partes, ou seja, das partes serem ouvidas, as partes têm que ser ouvidas. Isso daqui é o contraditório diferido, postergado, tá? É o famoso contraditório postergado ou diferido. Ele vai ficar para um outro momento, mas ele tem que existir. Então, para você, advogado do réu, pedir a audiência de justificação, você pode, inclusive, justificar com o artigo 19, parágrafo 1º, ao contrário sensu. As medidas protetivas de urgência serão aplicadas isoladas ou cumulativamente e poderão ser substituídas a qualquer tempo por outra de maior eficácia, sempre que os direitos reconhecidos nessa lei forem ameaçados ou violados. Aqui também dá para você fazer uma ideia contrário sensu. Então, as medidas protetivas de urgência são aplicadas isoladas ou cumulativamente. Posso pôr mais de uma, Rodrigo? Pode. E pode ser substituída? Pode. Se o réu está enchendo o saco da vítima, ela pode ir lá e pedir, por exemplo, a restrição dele chegar próximo. Ou então, o réu está lá e está fazendo alienação parental nas vítimas. Posso pedir para que o convívio dele seja afastado? A gente já vai ver quais são as medidas. Pode ser afastado dos filhos? Pode pedir, porque elas podem ser substituídas a qualquer tempo. Também, se eu usar isso aqui a contrário sensu, eu posso dizer que eu posso substituir para diminuir a medida. Olha, o réu já não está mais perturbando tanto, ele já é uma pessoa que já entendeu o que está acontecendo, então agora ele pode aproximar dos filhos novamente, tá? Isso pode acontecer. Problemática. Vamos pôr um parênteses aqui. Qual que é a problemática? Não gosto quando tudo fica em negrito aí. Problemática. Qual que é a problemática? A problemática é que, por exemplo, aqui em Campo Grande, a juíza que é da vara das medidas protetivas, tem uma vara específica para isso, ela não aceita nenhum pedido na medida. Eu vou explicar para você o que eu estou querendo dizer com isso. Como assim, Rodrigo? Eu posso contestar, eu posso pedir audiência de justificação, mas se eu pedir, por exemplo, isso não é assim em todo lugar, tá? Se eu pedir, por exemplo, direito de visita aos filhos, ou vamos fazer divisão de bens, esse é mais fácil de entender. Divisão de bens, o que a juíza vai falar aqui? Esses dois, eles têm uma justiça própria, então você tem que ir na vara própria. É isso que ela vai falar no pedido dela, tá? Aqui. Isso pode acontecer com você? Pode. Aí, o que eu faço? É mais fácil eu pedir para que o pedido seja feito na vara própria do que brigar com a juíza e fazer recurso e demorar, porque eu não posso demorar. São casos que eu preciso de coisa rápida. O cara quer ver o filho para ontem. A divisão de bens, se for acontecer, é porque o cara precisa daquelas coisas que estão ali. Então, se ela não deu na medida, ela não vai decidir sobre essas coisas aqui, tá? Então, isso pode ser repetido. Isso pode ser um padrão que repita pelo Brasil todo, por isso que eu estou falando para você e abrindo esse parênteses. Vamos continuar. Poderá o juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida, conceder novas medidas protetivas de urgência ou rever aquelas já concedidas se entender necessário a proteção da... Vamos ler de novo aqui, vai. Poderá o juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida, conceder novas medidas protetivas de urgência ou rever aquelas já concedidas, se entender necessário a proteção da ofendida, seus familiares, seu patrimônio ouvido no Ministério Público. Então, esse artigo aqui é importante para quê? Para advogado ou advogada da vítima pedir outras medidas, pedir para restabelecer a medida que já foi tirada, ou pedir para rever aquelas já concedidas. Ela pode pedir para
diminuir, aumentar ou retirar. Então, o que é muito comum no seu escritório de acontecer? Muito comum no seu escritório é você ser procurado tanto pela vítima quanto pelo réu. Aqui, ó, o casal procura o seu escritório. Falando o quê? A gente já tá bem, a gente já tá junto. Eu vou ensinar você na audiência algumas técnicas legalmente concedidas para você poder atuar, tá? O casal te procura. Você vai poder representar os dois? Não, você não vai poder representar os dois. Então você vai precisar de uma outra pessoa para representar. Você vai ficar com o réu e a vítima vai ser representada por uma outra pessoa. Não dá para fazer uma representação dupla. Mas o que é muito comum? Não queremos mais esse processo. O que você vai fazer aqui nesse caso? Você vai, primeira coisa, atuar pela vítima. Por quê? Porque atuando pela vítima é muito mais fácil de você conseguir o resultado desejado, em dois aspectos. Número 1, qual que é o primeiro aspecto, Rodrigo? Saber se a vítima está sendo ameaçada para fazer aquilo. Ou no chamado ciclo da violência. Ah, mas meu dever como advogado não é esse. Quando você atua pela vítima é. Então você pode ver essas duas coisas, tá? Não é o caso. Ela não está no ciclo da violência, que é ela apanha, vira lua de mel, ela volta a ficar com o cara, mas ela continua apanhando, depois ela vai denunciar de novo, vai viver o inferno, depois viver lua de mel. Esse é o ciclo da violência, resumidamente, óbvio. Se ela estiver nesse ciclo e você perceber, a tua obrigação como advogado da vítima é afastar ela da situação, não fazer aquilo. Se ela está sendo ameaçada, também sua obrigação é essa, tá? Então, cuidado. Agora, 2. Se não é essa situação de cima, se realmente o casal voltou, já está a pacificação social, já está feita, então a paz social já foi alcançada, já tem paz social, o que você vai fazer? Atuando pela vítima, você consegue resultados mais favoráveis ao réu. Então, procurou você, réu e vítima. O que você vai fazer? Separar o atendimento. Réu, procure outro advogado, eu vou atender só a sua esposa. Beleza, realmente é isso que ela quer, certificou que ela não está naquela situação, você vai pedir o quê? Revogação da medida protetiva. Primeiro ponto, tá? Revogação da medida protetiva. Se tiver medida protetiva, tem que pedir revogação. Vamos continuar aqui então. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz de ofício ou a requerimento do Ministério Público, ou mediante representação da autoridade policial. Então você já sabe que cabe a prisão preventiva do agressor em qualquer parte do processo, tá? Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal. Cabe o pedido de prisão do agressor. O juiz poderá revogar, isso aqui está dentro das medidas protetivas, tá? O juiz poderá revogar a prisão preventiva se no curso do processo verificar a falta de motivos para que subsista, bem como, de novo, decretá-las se sobrevierem razões que a justifiquem. O que é isso aqui? É o simples, o pedido de revogação de preventivo, tá? A ofendida deverá ser notificada. Se você quiser deixar sua peça bonita, por exemplo, você vai pedir a revogação da medida protetiva, ou da prisão preventiva aqui no caso, com base no artigo 20, parágrafo único. Vai mostrar que você conhece a Lei Maria da Penha. A ofendida deverá ser notificada dos autos processuais relativos ao agressor e especialmente dos pertinentes ao ingresso e saída da prisão, sem prejuízo da intimação do advogado constituído ou do defensor público. Atenção, atenção, advogados e advogadas da vítima. Você precisa pedir isso daqui, ó, tá? Precisa pedir isso daqui, que ela seja comunicada. Isso aqui também é ultra esquecido pelo Poder Judiciário, principalmente quando a vara não é especializada. A ofendida não poderá entregar intimação ou notificação ao agressor. A ideia da Lei Maria da Penha é separar agressor e vítima. Tá? A ideia da Lei Maria da Penha é separar agressor e vítima. Sempre. Então, vai ser muito comum o quê? Muito comum o réu ficar separado da vítima em audiência. O réu não vai ficar na sala. É muito comum acontecer. 2. O réu também não vai ficar na sala na medida protetiva e assim por diante. Então, se você atua na parte civil e criminal, cuidado com essa atuação, porque você pode fazer esse pedido. Não quero acordo, a minha vítima não quer, a vítima não quer ver o réu, tá? Civil ou criminal, o réu, essa proibição do réu ficar na sala vem dessa ideia da lei que ela não pode se aproximar do cara. Das medidas protetivas de urgência que obrigam o agressor. Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos dessa lei, o juiz poderá aplicar de imediato ao agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas de urgência, entre outras. Isso aqui é importante, tá? Mas aqui estão as que a lei prevê.
Suspensão da posse ou restrição de porte de armas. Afastamento do lar, domicílio, local de convivência. Isso aqui é ultra comum. Afastamento do lar é um dos mais comuns, tá? Proibição de determinar condutas entre as quais... Aqui que você vai mostrar, quando tem afastamento do lar, você tem que mostrar, para soltar o cara, se ele estiver preso, mostrar que o réu tem novo endereço. Pode ser alugado? Pode, não importa. Proibição de determinadas condutas entre as quais... Aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes. Contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação. Frequentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida. Então não pode mais ir no mercado que ela frequenta. Isso pode acontecer. Restrição, inclusive, olha só, você pode usar isso aqui a teu favor, tá? Quando o cara está preso. Sugere uma medida que seja crível, que dê segurança para o juiz. Então você já conhece as medidas, estão aqui. Só você abrir depois ali a lei no artigo 22 e ler, tá? Estão todos aí. Restrição ou suspensão de visita aos dependentes menores. Ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar. Tem que ser ouvida, tá? Para dar essa suspensão aqui. Se não for ouvida, você pode pedir a revogação da medida porque ainda não foi ouvido o atendimento multidisciplinar ou pedir que seja ouvido, tá? São todos pedidos que dá para você fazer aqui. Então vamos colocar aqui embaixo para ficar legal? Então vamos lá. Olha, se não foi ouvida a equipe, pedir a revogação da medida, com base nisso, tá? Se foi ouvida, ou pedido subsidiário, pedir a revogação da medida, ou pedir a oitiva da equipe. Por quê? Porque se a oitiva da equipe for boa, se você ouvir a equipe e for massa, tá? O depoimento deles, você pode pedir a revogação depois. Então são dois pedidinhos que dá para fazer aqui dentro. Prestação de alimentos provisionais ou provisórios. Então tudo isso aqui pode acontecer, tá? As medidas referidas neste artigo não impedem a aplicação de outras previstas na legislação em vigor, sempre que a segurança da ofendida ou circunstâncias o exigirem, devendo a providência ser comunicada ao Ministério Público. Na hipótese de aplicação do inciso 1, encontrando-se o agressor nas condições mencionadas no caput, inciso do artigo 6, o juiz comunicará ao respectivo órgão, corporação ou instituição da medida protetiva de urgência concedida e determinar a restrição do porte de arma. Aqui vai falar do porte de arma. Para garantir a efetividade das medidas protetivas de urgência, poderá o juiz requisitar a qualquer momento auxílio da força policial. Então você já entendeu o que o réu tem que fazer aqui nessas medidas, beleza? Um ponto que eu quero falar aqui com vocês é... Entenda isso, pelo amor de Deus, tá? Entenda isso. Como assim, Rodrigo? Olha lá. Isso aqui tem que estar muito presente para sua cabeça. Muito, muito, muito. Medidas protetivas são contra o réu. Entenda isso. Medidas protetivas são contra o réu, tá? Então, tudo isso que eu te falei é contra o réu. O réu não pode se aproximar da mulher. A mulher pode se aproximar do réu, tá? E assim por diante. Então você tem que explicar isso aqui para o seu cliente. Você tem que entender isso e explicar isso para o seu cliente. O seu cliente precisa saber disso, tá? O seu cliente precisa saber disso. Ele precisa saber que essas medidas são contrárias a ele. Ela pode aproximar dele, ele não pode aproximar dela. Se ela aproximar dele, o que ele vai fazer? Se ela aproximar, o que ele vai fazer? Vai tirar print da conversa, vírgula, gravar o encontro, vírgula, não responder a mensagem, vírgula, não falar com a vítima. Não importa o que ela falar para ele. Ele vai começar a gravar e não vai comunicar com a vítima. Não vai falar nada, tá? Sair do local. Ah, mas eu não sou obrigado a sair do local. Sair do local. Aí ele vai falar de novo. Mas doutor, eu sou obrigado a sair do local? Sair do local. Você vai ficar repetindo isso para ele. Por quê? O teu cliente vai querer insistir que ela está se aproximando, que foi ela que começou. Você vai ter que deixar ele muito bem orientado disso daqui. Isso aqui é primordial para você. Por quê? Com essa prova de que ela está se aproximando, mantendo contato, querendo falar com ele, você vai pedir a revogação das medidas protetivas. Com a revogação, aí sim, ele pode falar, tá?
é isso aqui. Você tem que explicar isso aqui pro seu cliente, ele tem que saber. Não é só o advogado que tem que saber disso. O réu tem que saber disso, tá? Então, medidas protetivas são contrárias ao réu, são contra ele. Não é duplo, é contra, tá? E aí você vai dar essa orientação pro seu cliente. Beleza? Vamos continuar aqui. Das medidas protetivas de urgência à ofendida. Poderá o juiz, quando necessário, sem prejuízo de outras medidas, conceder à mulher pedidos para o advogado ou advogada da vítima, encaminhar a ofendida e seus dependentes ao programa oficial comunitário de proteção, determinar a recondução da ofendida e de seus dependentes ao respectivo domicílio após afastamento do agressor, determinar o afastamento da ofendida do lar sem prejuízo dos direitos relativos a bens, guardas de filho e alimentos, determinar a separação de corpos. Tudo isso você pode pedir lá na medida protetiva, tá? Se você for o advogado ou advogada da vítima. Para a proteção patrimonial dos bens, para a proteção patrimonial dos bens da sociedade conjugal ou daqueles de propriedade particular da mulher, o juiz determinará liminarmente as seguintes medidas. Entenda de novo, tá? Olha, vamos deixar isso aqui bem grande. O teu pedido do teu réu não vai ser aqui. Olha lá, vai ser na vara civil se você for fazer isso, tá? Vara específica de criminal que envolva violência doméstica contra a mulher, é a mulher que está sendo protegida. Entenda isso. Restituição de bens indevidamente subtraídos pelo agressor à ofendida. Proibição temporária para a celebração de atos e contratos de compra, venda e locação. Vai proteger o patrimônio aqui, tá? Suspensão da procuração conferida pelo ofendido ao agressor. Prestação de caução provisória mediante depósito judicial por perdas e danos materiais decorrentes da prática de violência doméstica. Deverá o juiz oficiar ao cartório competente para os fins previstos no inciso 2 e 3. Você tem que pedir para o juiz. Lê esse artigo aqui quando você for atuar pela vítima, tá? Vamos pôr de azul, que eu estou colocando a maioria de azul aqui quando é vítima. E você vai atuar, fazer esses pedidos. Chegamos numa das partes mais importantes da aula, tá? Quem ficar daqui para o final, só os fortes sobrevivem. Só os fortes sobrevivem. Vamos pôr até uma hashtag aqui nessa aula que é só os fortes sobrevivem. Só os fortes sobrevivem. Tira uma foto, vamos até diminuir para ficar uma foto bonitinha. Tira uma foto disso e posta lá com essa hashtag dessa aula aqui. Vamos pôr maior. Pera, não tira ainda não. Aí. Só os fortes sobrevivem. Tira uma foto do Só os fortes sobrevivem dessa live. Aí, beleza. Tirou uma foto aqui da live. Vambora. Por quê? Daqui pra frente, galera, daqui pra frente vai ser incrível a atuação prática. Dos crimes de descumprimento da medida protetiva. É novo, é recente, talvez você não saiba, talvez você saiba. Descumprir medida protetiva é crime. É crime. Pior, provavelmente, pior do que o réu está respondendo. Ou igual. Isso você tem que falar para o teu cliente. Descumprir medida protetiva é crime e é pior do que o crime que o réu está respondendo. E é pior do que o crime que o réu está respondendo. Pronto. Deixa eu ler aqui. Descumprir medida protetiva é crime pior do que o crime que o réu está respondendo. Tá bom. Só já deu para vocês entenderem, tá? Então vamos lá. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência. Detenção, 3 meses a 2 anos, incluído pela lei tal. Aqui, ó, lei de 2018. Detenção de 3 meses a 2 anos. Configuração do crime independe da competência civil ou criminal do juiz que deferiu as medidas. Importante. Na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial poderá conceder fiança. Não tem fiança na delegacia se for esse crime. O disposto desse artigo não exclui a aplicação de outras sanções cabíveis, ou seja, esse é um crime subsidiário que vai ser aplicado de qualquer forma. Se ele cometer uma violação de domicílio, que é muito comum, isso pode ser somado ao 24A, a Maria da Penha, tá? Essa é a ideia. Então, fica esperto. Como é que eu posso me defender desse crime, Rodrigo? Simples. 1. Provar a intenção do réu. Como assim? Ele se aproximou, mas não teve contato com a vítima. Ele só passou pelo local de exclusão. Normalmente, a juíza vai fazer um pedido para ele justificar. Justifique por que você entrou na área de exclusão. Aí você vai lá e vai ter que justificar porque ele fez isso, tá? Então, dolo. Basicamente, a defesa desse crime é o dolo. Se ele não tiver o dolo de descumprir a medida, foi ela que chegou perto, foi ela que procurou, ele ligou, mas foi para falar do filho. Tudo isso tem a ver com dolo, tá? São essas as coisas. E aí você precisa explicar para o teu cliente, para o lindão do teu cliente, que ele precisa ter prova disso. Tá? Ele precisa ter prova disso.
O cara que está respondendo crime de violência doméstica precisa andar com o gravador no bolso, seja um celular, qualquer coisa. Qualquer situação que acontecer, ele tem que ligar o gravador. E sempre ele tem que sair do local. Sair do local. Não responder a mensagem. Não falar com a vítima. Isso é a regra de ouro para esse cara. Contestação na medida protetiva. Pode ter contestação? Pode. Isso está previsto em lei? Não. Mas, como eu já te mostrei, o contraditório é uma garantia constitucional. Então, você vai poder fazer contestação. Como que eu contesto uma medida protetiva? Mostrando que ela não é mais necessária, tá? É assim, é difícil? É super difícil. Por isso, o seu réu tem que provar. Por isso, o seu réu tem que andar com o gravador na bolsa, tá? Então, você pode fazer um pedido uma contestação aqui mostrando isso daqui. Tem gente que chama de impugnação a medida, você pode falar o que você quiser, não tem um nome específico, tá? Você pode pedir também audiência de justificação. Por quê? Afastou o cara do lar. Quer uma audiência de justificação para provar que ele não precisa ser afastado do lar. Ou para provar que ele pode se aproximar dos filhos, sei lá eu, qualquer coisa assim, tá? Audiência de justificação também pode ser pedido. Eu já estou falando de vocês aqui bastante, já deu para entender quais são os pedidos que dá para fazer, né? Essa aula já foi sobre isso. Então vamos lá. Só os fortes sobrevivem. Vamos lá. Agora a gente vai entrar na parte processual. Até agora a gente não falou da parte processual, mas é rápido, tá? Retratação, audiência de retratação, onde está prevista? O que é isso? Doutor, quero retirar... Deixa eu tomar uma água aqui. Doutor, quero retirar a queixa. Quero retirar a queixa. Vai chegar 200 mil pessoas falando isso para você. Quero retirar a queixa. O que ela está falando? Retratação da Lei Maria da Penha. Dá para fazer? Dá para fazer. E em quais crimes? Pouquíssimos, tá? Nas ações penais públicas condicionadas à representação, só nos crimes em que a ação pública é condicionada, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz em audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido do Ministério Público. O que é importante aqui para você? O que é importante? Primeiro ponto. Antes de recebida a denúncia. Então, meu amigo, quando a pessoa fala que quer retirar a queixa, você tem que falar assim, em que fase do processo está? Se for antes de recebida a denúncia, no mesmo dia, no mesmo momento, porque o promotor pode oferecer denúncia a qualquer segundo, você vai pegar uma declaração da vítima falando que não quer mais representar o réu por aquele crime, que quer retratar da representação, vai fazer uma peça simples chamada retratação da representação, tá? E aí você vai apresentar para o juiz naquele mesmo segundo, principalmente se for digital o processo. Retratação da representação e apresentar na hora, bum! Por quê? Porque tem que ser antes do recebimento da denúncia. Quando que eu posso fazer isso? Em quais crimes? Em todo crime que for condicionado. Normalmente vai ter um crime que vai acontecer isso, que é o de ameaça. É o mais comum, que você vai ver mais comumente na prática, a ameaça vai caber aqui essa retratação. Lesão corporal cabe? Não, ainda que for lesão leve. O crime de lesão corporal, ainda que leve ou culposo, praticado contra a mulher no âmbito das relações domésticas e familiares, deve ser processado mediante ação pública incondicionada, tá? Então, não cabe. Rodrigo, por que isso aqui não cabe? Porque afastou a Lei 9.099, é por isso, tá? Esse é o sentido aqui. Então, não me venha com pedido de retratação com crime de lesão corporal. Vai ter outra coisa para você fazer, tá bom? A audiência de retratação prevista no artigo 16 da Lei 11.340 apenas será designada no caso de manifestação expressa ou tácita da vítima, e desde que ocorrida antes do recebimento da denúncia. Tudo isso daqui que você está vendo são súmulas, vamos dizer assim, são, como eu posso dizer, informativos que o próprio STJ colocou. Então isso aqui é ideias do STJ, tá? Isso aqui não foi eu que tirei da minha cabeça, são ideias do STJ. Então, entenda, não é automática a lei, a retratação precisa estar expressa, tá? Pode ser tácita? Pode, mas ela tem que ter falado que ela não quer mais aquele crime em um depoimento. E antes do recebimento da denúncia. Pode ser tácita. Mas o simples fato dela não falar, olha isso aqui. Se ela não falar que quer representar, vocês vão ver isso um pouco mais pra frente. O simples fato dela ir à delegacia já é considerado representação. Rodrigo, mas eu não concordo com isso. Eu sei, mas seu réu vai se ferrar porque você não concorda com isso. Então entenda que precisa de um pedido expresso.
Pegou o casalzinho, chegou lá, vou atuar pela vítima. Vítima, tem certeza que você quer isso? Você não tá apanhando, não tá no ciclo? Não, não estou. Então, ok. Primeiro passo, retratação da representação que você fez, se for um crime de representação. Beleza? Se for queixa, a mesma coisa. Aí você pode pedir para tirar a queixa. Audiência. Como é que funciona essa retratação? A vítima vai lá, o juiz vai perguntar para ela, tem certeza que você quer ser retratado o crime? A vítima tem que ser orientada a falar, tenho certeza e quero continuar. Se for um delito, importante, se for um delito de ameaça mais lesão, posso pedir? Pode. Com relação à ameaça, tá? Pode dar ameaça, beleza? Da lesão não. Então o que vai acontecer? Ela vai para essa audiência, vai tirar a ameaça e a lesão vai ficar lá para o processo correr só com relação à lesão, beleza? Audiência. Vamos lá, vamos falar um pouquinho de audiência. Suspensão condicional do processo. A gente já está caminhando para o final e agora são as dicas práticas. Já falei para vocês, só os fortes sobrevivem. A suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam na hipótese de delito previsto na Lei Maria da Penha. Isso aqui é uma súmula do STJ, tá? Já falei isso para vocês lá no começo, então você tem que entender que a suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos a rito da Lei Maria da Penha. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância para fundamentar o recebimento da denúncia ou a condenação, pois normalmente são cometidos sem testemunha. Isso aqui tudo eu tirei da onde? Do STJ, tá? Então entenda, a palavra da vítima tem especial relevância. A palavra da vítima tem especial relevância, direito penal do inimigo. Então, o teu cliente, que é o réu, ele é o inimigo do Estado, ele é o inimigo. Então entenda que ele tem que provar que ele não cometeu aquele crime. Rodrigo, mas a lei não fala isso. Quem acusa tem que provar. Sim, mas a palavra da vítima tem força. Se ficar só a palavra dela comprovado por alguém que viu, isso é muito comum. O que o promotor faz hoje em dia? Pergunta para a vítima, alguém viu? Faz essa pergunta, ó. Alguém viu? Não é nem alguém viu. Ele vai fazer essa pergunta aqui, ó. Você contou para alguém isso? Você contou para alguém isso? Se a vítima falar que sim, sim, ele vai arrolar essa pessoa como testemunha, tá? Ele vai arrolar essa pessoa como testemunha, ela vai ser ouvida e vai ferrar o teu réu. Porque se ela ligou para uma pessoa depois do fato, mesmo que seja tudo isso mentira, ela ligou para a pessoa depois do fato e contou o que aconteceu e essa pessoa for lá e confirmar, pau no réu. Então, meu amigo, você tem que provar que o cara não cometeu aquele delito. Juntar o máximo de prova possível disso, tá? Crimes que você vai atuar. Lei de contravenção penal foi ressuscitada pela Lei Maria da Penha. Era pouquíssimos crimes de lei de contravenção penal, hoje tem vários. Perturbação da tranquilidade, vias de fato são os mais comuns que a Lei Maria da Penha trouxe. Ah, Rodrigo, esses crimes são besteirinha. Fala isso dentro de uma audiência de Lei Maria da Penha que você vai ver o que acontece com você. Não se manifeste nada que diminua, que reduza o poder da Lei Maria da Penha quando você está numa audiência de Lei Maria da Penha, tá? Isso é importantíssimo. Não fala, isso aí foi só briguinha de casal. Não existe briguinha de casal para Lei Maria da Penha. Foi ele que meteu a colher, foi a vítima que meteu a colher no relacionamento. Não existe meter a colher. Ela era amante. Não existe isso. Entenda. A mulher tem que ser valorizada. Essa é a ideia da Lei Maria da Penha. Se você chegar com esse tipo de afirmação, queimou o feijão, você tem que orientar o seu réu. A mulher queimou o feijão e eu bati nela. Isso aqui é característico do cara machista. É que ela não cuidou da casa. Ele não pode falar essas coisas. Não cuidou da casa. Isso é proibido. Frases proibidas. Não. Ela não cuidou da casa. O que mais? Frases essas do dia a dia que aparecem. Vai colocando aí no comentário. Você, advogado, que já ouviu essas frases machistas que aparecem na audiência. Isso aqui tudo, olha, ela é uma vagabunda. Tem réu que fala isso. Tem vítima que tem testemunho que fala isso. Ela era uma vagabunda, saía com todo mundo. Isso vai desmerecer o teu réu, tá? Não fale essas coisas, não faça essas coisas em audiência, não queira provar, não queira desqualificar a vítima. Num tribunal do júri é importante desqualificar a vítima? Sim, se for possível. Numa audiência da Lei Maria da Penha? Nem sempre, tá? Cuidado. Eu quero provar que a vítima sempre mente, isso é uma coisa. Eu quero provar que a vítima sai com todo homem que existe por aí. Se isso não tiver relevância com o fato, meu amigo, não coloque, não queira desqualificar a vítima. Tá? Não queira desqualificar a vítima porque ela saía com todo mundo ou blá blá blá. Isso não importa, é a vida dela, ela que cuide da vida dela. Tá bom? Então, muito cuidado com essas coisas. Lesão, ameaça, infamação, calúnia, injúria, crimes sexuais, desacato, resistência, homicídio. São os crimes que normalmente você vai trabalhar na Lei Maria da Penha. Beleza? Vamos descendo aqui. Instruir o réu. Pra quê?
para não falar asneira. Instruir o réu para não ser machista, tá? Instruir o réu para ele não ser machista. Como assim, Rodrigo? Não falar essas coisas. Queimou o feijão, não cuidou da casa, era vagabundo, sai com todo mundo. E entre outras que vocês estão colocando aí do lado nos comentários, tá? Aqui a gente chega num dos pontos mais legais. Então, o que você vai instruir o teu réu a falar? Só do caso específico. Olha, foi assim, assim, assim. Eu cheguei em casa. Quando eu cheguei em casa, eu abri. Eu fiquei muito abalado porque eu vi ela com uma outra pessoa. Eu gostava muito dela. Então, isso me causou uma perturbação. E eu perdi a cabeça nesse momento. Não precisa mostrar que a vítima estava errado. Mostra de outro jeito, entendeu? Não importa essas coisas aqui. Por favor, não falem isso. Principalmente advogados. Não atuem em causa própria, principalmente em processo da Lei Maria da Penha, tá? Beleza? Entendeu como você vai instruir o réu? Advogado, presta atenção, as advogadas também fazem, mas mais o advogado faz isso. Presta atenção como você fala. Brincadeira em sala de audiência. Vamos por aqui um tópico. Cuidado, advogado. Vou colocar porque normalmente é o advogado que faz, tá? Brincadeiras de mau gosto. Tudo pode ser mal interpretado, tá? O modo como você fala. Cuidado, se for juíza, promotora, não parecer que está desvalorizando a mulher. Entendeu essas coisas aqui? Esse é o sentido. Então entenda isso. Cuidado. Eu já vi advogado entrar na audiência e fazer piadinha machista dentro da audiência de violência doméstica. Ai, nossa, você viu? Ela saiu com um monte de gente. Meu, isso aqui vai acabar com você. Não faça isso, tá? Não atue em causa própria. Direito ao silêncio da vítima. O direito ao silêncio da vítima é possível, sim, dentro do processo da violência doméstica. Na verdade, isso tem que ser construído para todas, mas a vítima de violência doméstica pode ficar em silêncio. Esse, inclusive, deixa eu ver se eu consigo achar. Enquanto eu vou falando para vocês, eu vou procurar aqui do lado, tá? A vítima pode ficar em silêncio, tá? Isso, inclusive, é uma súmula. Como é que você vai fazer isso? Lembra que eu falei que você tem que pedir... Rapidinho, deixa eu só escrever aqui. Na Lei Maria da Penha. Que você tem que pedir para atuar pela vítima. Por quê? Porque se o casal quer parar o processo, ele não vai conseguir parar o processo. Não existe isso, tá? Não existe parar o processo na Lei Maria da Penha. Mas você pode fazer a vítima ficar em silêncio durante a audiência. Eu não vou achar o que eu quero, que vai demorar muito para eu procurar. Eu não procurei antes dessa aula. Depois eu procuro para você. Mas tem um parecer, uma instrução falando que a vítima pode ficar em silêncio, tá? Depois eu acho para vocês qual que é. Não tem força normativa, mas depois você procura também isso. Existe o direito da vítima ficar em silêncio. Isso, nas varas especializadas, é muito aceito. Se não for numa vara especializada, procura a fundamentação que eu tô te falando. Eu vou buscar a fundamentação e vou postar no meu Instagram. Para quem assistir essa aula aqui, eu vou postar no meu Instagram. Vai ficar lá um post específico sobre isso. Procura que você vai achar lá um post específico sobre isso aqui. Beleza? Combinado assim? Então vamos continuar aqui. A vítima tem o direito de ficar em silêncio. Então, se você, advogado, atuar pela vítima, o que vai acontecer? Você vai poder falar para ela várias coisas. Você vai poder atuar pela vítima. Ó, resultados mais favoráveis ao réu. Como? Como que eu vou ter resultados mais favoráveis ao réu? Você vai poder pedir a revogação da medida protetiva. Se o cara estiver preso, depois de revogada a medida protetiva ou juntamente, você vai pedir a liberdade ou a revogação, se ele estiver preso pela preventiva, a revogação da preventiva. Beleza? E principalmente, instruir a vítima a ficar em silêncio. Beleza? Instruir a vítima a ficar em silêncio. Rodrigo, como que vai acontecer isso? Você vai chegar na audiência, representando a vítima, como advogado da vítima. Já falei para você, não precisa de habilitação, mas peça a sua habilitação no processo. Normalmente vai ser aceita. Quando chega lá, você vai ter que acompanhar a audiência inteira, importantíssimo. Advogados e advogadas da vítima precisa acompanhar todos os atos do processo. Não é só para a oitiva dela, é para tudo, tá? Para defesa preliminar, para a oitiva dela em audiência, para a oitiva de todas as testemunhas, a oitiva do réu. Você vai ter que ficar o processo inteiro. Então, o que acontece muito? O advogado chega na audiência e acha que é só ele ficar um minuto e ir embora. Não é, tá bom? O advogado ou advogada da vítima, vamos colocar aqui. Advogado da vítima. Tá? Atuar no processo todo, vírgula.
não só na oitiva da vítima. Isso é importantíssimo e acontece muito, tá? Acontece muito. E aí o advogado fica com cara de besta. A advogada fica com cara de besta. Já, não, doutor, eu só vim acompanhar a apelativa dela. Não, você tem que acompanhar o processo inteiro, inclusive fazer alegações finais e vai ser oral. E agora o que eu faço? Se você cair numa rascada dessa, o que você vai fazer? Você vai reiterar a alegação do Ministério Público. Pode fazer isso? Pode, não vai ficar um trabalho bom, mas você pode fazer. Mas entenda que você está ali para atuar em todo o processo, beleza? Chegou lá. Quando for a oitiva da vítima, você vai conversar com ela antes, tá? Conversar com a vítima antes e fazer ela entender isso aqui. Conversar com a vítima antes. É o único jeito, não é o único jeito, mas é o melhor jeito de ganhar o processo na violência doméstica. Conversar com a vítima antes e instruir ela, que ela pode sim ficar em silêncio, que isso é um direito que ela tem, que não vai gerar nenhuma representação contra ela. Talvez o juiz, o promotor vão falar assim, doutor, vou processar ela pelo crime de falso testemunho, porque a testemunha não pode ficar em silêncio. Você vai ter que explicar, doutor, ela não é testemunha, ela é vítima de violência doméstica, ela está sendo, olha que legal, revitimizada nesse exato momento. Ela não quer revitimizada. Acho que é assim mesmo. Ela não quer dar o depoimento dela, então ela quer permanecer em silêncio. Pronto, acabou. É o direito dela. Você vai justificar. Tem um artigo na Lei Maria da Penha, vamos pegar a Lei Maria da Penha aqui, que fala da revitimização. Revitimização. Não revitimização da depoente, tá vendo? Tá dentro do depoimento pela autoridade policial, não tá dentro do inquérito. Mas se você citar o 10A número 3, provavelmente o juiz não vai saber do que está se tratando, se ele não souber, se não for uma vara especializada. Aí você vai falar aqui, ó, não revitimização da depoente, entendeu? Evitando sucessivas inquirições sobre o mesmo hábito, blá blá blá. Você vai utilizar com base nisso aqui, beleza? Lei Maria da Penha, 10A, número 3. Vamos até anotar ali para ficar bacana que para você poder achar depois. Aqui, ó, 3, você que é da comunidade, beleza? Não revitimização. Então você já sabe que a vítima não pode ser revitimizada, ela tem direito ao silêncio. Você vai ter que instruir a vítima, inclusive, que o promotor pode fazer perguntas. Ou a promotora. E ela sempre vai falar a mesma coisa. Não quero responder, vírgula, quero ficar em silêncio. É isso, tá? Sempre vai responder a mesma coisa para qualquer pergunta. Instrui bem, porque o promotor, às vezes, a promotora começa a ir por um caminhozinho, vai perguntando, mas como é que tá os filhos? A pessoa vai falando, de repente ela solta o fato. Cuidado! Se ela falar, acabou o processo, tá? Se ela não falar, não tem prova. Vai ficar isolada as provas do processo. Lesão corporal, lesão tem um laudo, aí vai ser discutível, tá? Aí o réu vai ter que falar no processo que ele não fez, se ele não fez, assim por diante. Sentença, normal, tá? Não é possível a aplicação dos princípios da insignificância e bagatela imprópria nos delitos praticados com violência ou grave ameaça no âmbito das relações domésticas e familiares. Como assim, Rodrigo? Não é possível a aplicação dos princípios de significância e bagatela. Não dá para você utilizar essa tese. Essa tese era uma tese que a gente usava muito. Olha, foi de pequena monta, foi uma vez de fato, foi isso, foi aquilo, a lesão foi muito insignificante. Não adianta, tá? Não tem bagatela nos delitos praticados com violência doméstica. Por que isso? Já te falei, direito penal do inimigo, aqui o importante é a vítima. Não estou menosprezando a Lei Maria da Penha, estou falando qual é a essência dela. É a proteção da vítima, beleza? Nem vou escrever isso aqui porque você já sabe. É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito no caso de violência doméstica. Se você assistiu a minha live número 11, se eu não me engano, eu falei um pouco disso daqui lá, tá? Você viu uma decisão do juiz que foi reformada por conta disso daqui. É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Não pode mudar. Como assim, Rodrigo? Eu não posso mandar ele pagar cesta básica, não tem, o 44 não é aplicado. Beleza? Condenação por violência doméstica. E se acontecer? Já te falei, se você for advogado da vítima, recorre para mudar isso. Se você for advogado do réu, fica bem quietinho e não recorre. Condenação por violência doméstica contra a mulher pode incluir dano moral mínimo, mesmo sem prova específica. Isso pode existir. Aqui que está a atuação bacana do advogado da vítima. Você pode pedir dano moral. Então, o que você tem que fazer? Provar o quanto do dano. Simples. Mostra que teve muito dano. Advogado do réu, vamos botar aqui. Cuidado, tá? Por quê? Porque você tem que provar o oposto. Provar que o réu não tem condições. Junta prova, tá? Juntar. Se ele ganhar pouco, você vai juntar a prova do rendimento. Se ele ganhar pouco. Se ele ganhar muito, você não vai fazer essa prova aqui não. Se ele ganhar muito, você tem que deixar 100 provas, tá? Então provar que o réu não tem condições. Se ele
é bem de vida? Vamos colocar assim? Vírgula. O mínimo de prova possível. Mínimo de prova possível. Cuidado com o interrogatório aqui, tá? Porque é onde a juíza vai perguntar. A juíza vai perguntar pro réu: quanto o senhor ganha? Ah, eu não sei muito bem, tanto. Aí vai do cada réu, tá? Ele não pode mentir nessas perguntas, ele tem que falar a verdade. Mas aí vai de cada orientação para cada réu como que ele vai fazer. Suspensão condicional da pena. Pode haver suspensão condicional da pena e eu vou fazer uma aula com vocês sobre suspensão condicional da pena voltada para o processo criminal da Lei Maria da Penha e vou deixar disponível por 7 dias também. Vai ser uma aula extra, tá? Por quê, Rodrigo? Porque a gente já está chegando a 1h20 de aula e eu tenho um curso para você aqui de suspensão condicional da pena. Só para você saber, pode ser aplicado a suspensão condicional da pena. Isso aqui tinha caído em desuso, tinha morrido, mas agora foi revivido, vamos dizer assim, pela Lei Maria da Penha. Porque eram pouquíssimas as hipóteses de aplicação da suspensão condicional da pena. Hoje em dia, a suspensão condicional da pena funciona muito e muito bem para as condenações no caso de Lei Maria da Penha, tá? Então, aqui está o meu compromisso com você, que é produzir uma aula sobre suspensão condicional da pena. Então, a suspensão da pena cabe na Lei Maria da Penha e é muito utilizada. Basicamente, como que vai funcionar isso, Rodrigo? Só para você ter uma ideia. O processo vai ficar suspenso por 2 anos. O réu vai ter que, por exemplo, ficar assinando todo mês. Todo mês. Ou pode ter limitação de final de semana. Isso aqui é um problema, tá? Por quê? Às vezes a pena do cara é 3 meses. Às vezes a pena do cara é 3 meses. E aí o que acontece? Ele tem que ficar 2 anos com limitação de final de semana. O que é melhor? Aí você vai ter que explicar isso pro réu. E perguntar para ele o que ele prefere. Se ele prefere passar os 3 meses no regime aberto, porque falam, não é preso o réu. É sim, senhor. 2 anos de limitação de final de semana. O que ele prefere? 3 meses no regime aberto ou 2 anos de limitação de final de semana? São opções que o réu vai ter que escolher. É impossível você falar para ele qual que é melhor. Depende da vida dele, tá? Às vezes o cara prefere passar os 3 mesezinhos ali dele e encerrar, fechar a conta, tá? Então tem suspensão condicional da pena, beleza? Galera, essa aula tá valendo a pena. Se vocês gostaram desse modelo, vai colocando aí pra mim que agora eu quero falar de uma coisa especial com vocês, tá? Recursos. Recursos cabe tudo que eu já falei aqui. Não tem muito o que a gente falar sobre recurso, tá? Você vai utilizar as teses, procura no STJ. Recursos, a sua fonte de jurisprudência. Quando vocês colocam aí se valeu a pena essa aula, a fonte de jurisprudência, você vai procurar onde? STJ, vai ter muita coisa, tá? O STJ vai ter muita coisa aqui para jurisprudência de casos específicos. E aí eu vou trazer casos específicos para vocês, tá? Recurso não tem muita peculiaridade aqui, beleza? Tinha uma peculiaridade só que não dá para fazer HC, acho que eu até falei isso, não lembro se eu falei de vocês. Na medida protetiva, não dá para fazer HC para liberar o cara da medida protetiva se ela não trouxe restrição da liberdade, tá? Só um detalhe. Vamos falar agora da comunidade criminal na prática. Chegamos no momento de fazer o convite para você entrar na comunidade criminal na prática. Rodrigo, o que é essa comunidade criminal na prática? Vamos lá. É uma comunidade no Facebook. Qual que é o objetivo dessa comunidade no Facebook? Colocar o seu caso concreto. Não é nem colocar. Aqui a gente vai mudar para ter ajuda. Ter ajuda e ideias para o seu caso concreto. Esse é um dos objetivos da comunidade. Como assim, Rodrigo? Tem uma comunidade no Facebook que você vai abrir a comunidade, eu vou aceitar você. Essa comunidade é secreta, é fechada, não tem acesso, só tem acesso quem está dentro da comunidade criminal na prática, quem abraçar esse projeto comigo. E aí você vai poder colocar, Rodrigo, estou com uma dificuldade, eu recebo perguntas, pessoal, todos os dias de caso concreto. Eu não posso ajudar 1 a 1. Entenda isso aqui, ó. Eu não posso ajudar 1 a 1, 1x1. Por quê? Porque isso aqui é consultoria. E eu não posso fazer consultoria, tá? Eu não posso ajudar 1 a 1 em caso concreto. Por isso que eu criei a comunidade. Por quê? A comunidade é um debate de ideias. Debate de ideias não é e nem nunca foi proibido. Eu sou uma das pessoas que está na comunidade. Você vai colocar o seu caso concreto lá. Joãozinho, de tantos anos, estou com um processo aqui, assim, assado. Algum colega pode me ajudar? Não só eu, mas isso é um debate de teses, um debate de ideias, tá? É uma ajuda colaborativa de todo mundo da comunidade. Assim como você pode saber especificamente atuar numa área que o colega não sabe, por exemplo, criminal previdenciário. Às vezes tem um colega lá que sabe atuar. Você coloca teu caso, o colega te ajuda. Tem outro que sabe atuar na Maria da Penha. Você coloca lá sua dúvida, o outro colega te ajuda e assim vai, tá? E eu também vou fazer parte dessa ajuda colaborativa com o que eu souber. Se eu tiver modelo, eu vou te dar o meu modelo para que você possa utilizar como base para você fazer suas peças. É um debate de ideias em conjunto, um debate de teses, tá?
tá? Por isso eu não posso fazer ajuda 1 a 1. Então, você que manda mensagem, sempre entra na comunidade. Manda lá e lá eu consigo te ajudar, tá? Debate de tese, então. E debate de novidades. Como assim? Saiu uma lei criminal nova, tem uma jurisprudência nova, você conseguiu um resultado no seu processo X. Tudo isso tá dentro da comunidade, você vai colocar lá. É como se a gente tivesse um grande escritório. A ideia aqui, ó, é ter um grande escritório de advocacia, um grande escritório criminal, tá? E pessoas incríveis estão participando. Essa é a ideia. Então, num grande escritório criminal, o que você faz? Se eu conseguir uma super decisão, eu vou lá e divido com os meus associados. É a mesma coisa aqui dentro. Se eu tenho uma dúvida, eu divido com os meus associados. Porque duas cabeças pensam melhor do que uma. Essa é a ideia. Então, uma ajuda colaborativa de todos. É vivo, não é estático, tá? A comunidade no Facebook é um curso vivo. Eu já vou falar para vocês esse negócio de curso. Mudar a jurisprudência. O que é esse mudar a jurisprudência que você colocou aqui, Rodrigo? Eu quero criar teses, uma quantidade infinita de teses, não infinitas, mas, por exemplo, a gente está atuando, o que eu falei para vocês hoje aqui, na Lei Maria da Penha, de criar uma tese para afastar a qualificadora. Isso seria uma tese que todo mundo que atua na Lei Maria da Penha, que está na comunidade, vai usar. Aí a gente vai bater o Brasil inteiro. Imagina que louco. A gente vai bater de norte a sul do país com a mesma tese. Então são vários tribunais mandando tese e a gente vai subir isso para onde? Para o STJ. Então vocês imaginam uma comunidade coordenada que vai mudar a jurisprudência do Brasil. Essa comunidade que vai ser a maior do Brasil tem potencial para fazer isso, tá? É uma das ideias que eu quero fazer. E aí quem que vai estar o nome lá na peça? O nome nosso, o nome da nossa comunidade, o nome dos nossos advogados que estão dentro dessa comunidade, tá? E aqui tem uma coisa que eu não coloquei, que é bacana, que é trocar indicações, por exemplo, e prestar auxílio. Prestar auxílio. Também é outra coisa muito, muito, muito importante, tá? É uma coisa muito importante aqui de prestar auxílio, beleza? Então vamos lá. Mais uma coisa que tem. Então o primeiro ponto é a comunidade. Comunidade você já entendeu o que é. Então vamos lá. Próximo ponto aqui da nossa comunidade. Banco de modelo de teses comentadas. Como assim, Rodrigo? Isso aqui não tinha a princípio na nossa comunidade, não era uma das coisas que estava disponível para a galera da comunidade. O que eu ia criar lá? Só um banco de teses. Aí eu resolvi fazer o quê? Em vez de criar um banco de teses com as dúvidas, então o pessoal ia pedindo, eu ia colocando modelos lá, e isso ia criando um banco de teses dentro da comunidade. O que eu decidi fazer? Uma vez por semana, eu pego uma tese minha, tiro só a essência da tese dela, do modelo meu, e faço uma aula parecida com essas aqui do Criminal na Prática, mas são aulas mais menores. São aulas direto ao ponto para falar o quê? Meus modelos, disponibilizo ele na comunidade e comento esse modelo. Então eu falo para você linha por linha o porquê que eu escrevi cada uma daquelas linhas. Qual era a minha intenção numa aula muito próxima com essa, mas com o pedido aberto aqui do lado. Você vai ter acesso a esse modelo de teses comentadas, tá? Então, vamos supor que você precise de um modelo de habeas corpus de bagatela. Você vai entrar lá na comunidade e vai escrever bagatela, habeas corpus, insignificância. E aí vai aparecer tudo que já foi postado, não só por mim, mas como todos os colegas. E aí se você quiser um modelo de teses comentadas, você vai colocar modelo X. Aí vai aparecer se já teve uma aula ou não sobre isso. Você vai poder baixar o meu modelo em doc, para você poder em texto, né, para você poder editar, e assistir a aula, que é o mais legal, tá bom? Gravação dessas aulas aqui. Até agora já foram 11 aulas, na verdade essa é a 13ª, né? Então até agora já foram 13 aulas aqui, 13 aulas com essa, que você vai ter acesso na comunidade. Você vai ter acesso a todas as gravações dessas aulas que eu estou fazendo semanalmente. Você tem acesso a tudo. Foi atuar num crime de violência doméstica? Abre essa aula aqui e assiste ela por completo. Você vai ter acesso aos mapas e petições que eu faço nessas aulas, na gravação dessas aulas. Além da gravação das aulas, você vai ter acesso aos mapas e petições que eu faço. Tudo isso que eu passei aqui para você vai ter acesso a esse material. Muita gente pergunta, Rodrigo, você vai disponibilizar esse material? Vou, para quem faz parte da nossa comunidade. Aulas especiais, como assim? Eu vou criar aulas especiais com atualização legislativas importantes dentro do processo penal e dentro do direito penal, tá? Isso é muito importante que você saiba. É o processo penal e o direito penal, aqui. Então, toda atualização legislativa, você vai receber um vídeo meu. Eu vou criar um vídeo, vou fazer um vídeo, isso é promessa, para aula. E vai ficar lá guardado dentro dessa comunidade. Informativos, você também vai ter aula sobre informativos. O que é o informativo, Rodrigo? A atualização jurisprudencial do STJ e do STF. Então a gente vai ter atualização jurisprudencial do STF e STJ, tá bom? Sempre que sair informativo novo, eu vou fazer para vocês uma aulinha e vou colocar lá dentro. Essas aulinhas vão acontecer sempre, beleza? Atualização de jurisprudencial. Rodrigo, nossa, essa comunidade tá fera, hein? Vai levar a galera para um outro nível. Eu sei disso. Mas não é só isso. Eu vou te dar ainda 2 bônus.
O primeiro bônus, chamado Como Redigir o Pedido de Liberdade Irrecusável. Esse é um curso meu, um curso do Rodrigo. Eu vendo ele a R$ 997. Esse curso custa isso. Quem quer comprar só o curso de pedido de liberdade irrecusável vai pagar R$ 997 e não vai ter acesso à comunidade, tá? Porque esse é um curso que eu já fiz, que tem gerado uma transformação grande, porque ele muda o raciocínio, a forma como a pessoa pensa. Mas qual é o meu objetivo? Construir a maior comunidade do Brasil. Então, por isso, eu quero que ela seja atrativa para você. Eu vou trazer para você esse, que é o primeiro curso que está aqui. Ó. Vamos botar nossa calculadora aqui do lado. Vamos botar ela aqui. Depois eu pego a calculadora, então. Esse primeiro pedido, que é o de R$ 997, você vai ter dentro da comunidade. Vai estar incluso para você. Como encontrar a jurisprudência ideal? Um curso do professor José de Andrade, que é um juiz de direito aqui do Mato Grosso do Sul. Se você não conhece, siga o professor José Andrade nas redes sociais, ele é muito, muito incrível. E ele tem esse curso chamado Como Encontrar a Jurisprudência Ideal. Nesse curso ele ensina um advogado a buscar a jurisprudência que um juiz quer ler. Olha que importante, então você vai saber já a sistemática de como fazer um pedido de liberdade, vai ter o acompanhamento de todos os colegas, inclusive o meu, os modelos e ainda vai saber o que colocar na sua peça. Incrível, né? Curso imperdível. Então vamos somar os dois aqui, 997 mais 697. Esses dois cursos são bônus para você, 997 mais 697. São bônus para você. R$ 1.694 de bônus para você, tá? Você vai pagar quanto? Qual que é o valor do investimento, Rodrigo? Acho que já deu para perceber que isso é um investimento na sua carreira, na profissão que você escolheu. Você que já gastou uma fortuna com mensalidade, às vezes fica pensando assim, será que eu faço uma pós-graduação? Galera, desculpa, mas pós-graduação é um conteúdo muito pior do que o que eu dou nas aulas aqui. Então, em vez de você gastar com uma pós-graduação, assiste minhas aulas gratuitas, que elas, se você quer prática penal, já vão te levar para um outro nível. Para que serve pós-graduação, mestrado, doutorado? Para quem quer escrever, para quem quer ser doutrinador. Teu cliente nunca vai perguntar para você se você fez uma pós, um doutorado ou um mestrado, tá? Então, eu acho o seguinte, se você quer prática, assiste minhas aulas toda semana. Entre na comunidade que esse é o lugar. Quanto custa, Rodrigo? Qual que é o investimento? O valor do investimento é uma anuidade de R$ 997, igual à OAB, tá? Aqui eu até vou colocar escrito aqui, é igual à OAB. É uma anuidade de 997 e essa anuidade é igual à OAB. Como assim? Não é mensalidade, é uma anuidade. Você paga e fica o ano inteiro dentro da comunidade. Isso pode ser parcelado em até 12 vezes. Já vou mostrar para você quanto fica o parcelamento disso aqui em 12 vezes, tá bom? Rodrigo, quero entrar agora. Como que eu faço para entrar? Preciso te falar mais duas coisas antes de você ir embora. Primeira coisa, criminalnapratica.com.br. Entra nesse site, criminalnapratica.com.br, que aqui você vai conseguir o link, o checkout de pagamento. Como assim? Vou mostrar para você agora aqui, ó. Quando você entra no criminalnapratica.com.br, você vai cair na checkout de pagamento do Hotmart. O que é checkout de pagamento do Hotmart? Hotmart é a empresa que faz a plataforma. Sabe esses dois cursos que eu te falei que vai ter bônus? Esses dois cursos estão hospedados nessa empresa chamada Hotmart, na plataforma da Hotmart. E a plataforma da Hotmart também faz todo o gateway de pagamento. Por quê? Porque ela é mais segura do Brasil. Então eu quero que seus dados sejam 100% seguros. Ela é maior, pode pesquisar na internet se você quiser. Maior plataforma de pagamento de cursos online do Brasil, tá? Você vai pôr seus dados, você pode escolher pagar em cartão de crédito, em boleto, em PayPal, em débito bancário. Boleto não parcela, é um boleto único. Mas no cartão de crédito, Rodrigo, eu posso parcelar em até quanto? Até em 12 vezes de R$ 97,14. Tem um juros? Tem um juros, claro que tem um juros. Por quê? Porque é a plataforma de pagamento que faz. Eu habilitei todas as opções possíveis, tá? Então vamos entender isso aqui. Você pode pagar em até 12 vezes de 97, que você vai pagar parcelado, você compra o curso anual e paga parcelado, pode ser. Pode ser em 2 cartões? Pode. Pode ser cartão de terceiro? Pode. Então você vem aqui nos 2 cartões e fala assim, olha, eu vou emprestar R$300 num cartão de um amigo e pagar o resto no outro. Posso fazer? Posso. Mas no meu eu quero parcelar em 12 vezes. Mas esse 10 vezes. Mas esse do meu amigo eu quero parcelar em 4. Posso? Pode. Você escolhe como você quer fazer. Então, super ultra facilitado para você o pagamento, tá? Hotmart, plataforma segura, pode confiar. Estou colocando o meu nome, a minha experiência em 10 anos na Defensoria Pública aqui junto com você, escolhendo as melhores empresas. Quem faz esse curso é uma empresa chamada Z Cursos. Então, quem são as pessoas que fazem esse curso? Vamos lá. De quem é o curso? Importante você saber isso aqui também. De quem é o curso? O curso é de uma empresa chamada Z Cursos, onde todos os meus cursos são comercializados por essa empresa, eu sou professor dessa empresa, e pela Hotmart. E a Hotmart também é parceira aqui porque ela faz o gateway de pagamento e me fornece as plataformas que eu preciso, tá? Então, pela Hotmart, que é
a melhor plataforma de pagamento mais segura do Brasil. Rodrigo, entendi, nossa, achei super legal, vou levar a comunidade onde eu posso conversar com os colegas, os cursos bônus, vou ter tudo isso, todas as aulas que você está disponibilizando para mim. Mas não é caro R$ 997? Pessoal, vou fazer uma conta com você rápido, tá? R$ 997 dividindo por 365 dias, que é o que você vai participar aqui. Quanto custa por dia para participar? Dá R$ 2,73. Me desculpa, mas se você não tem R$ 2,73, que é o valor de um cafezinho por dia, para participar de algo que vai mudar a tua advocacia, me desculpa, mas realmente essa comunidade não é para você. Ela não é para você, tá? Última coisa que eu tenho que te falar e mais importante de tudo isso que eu te falei até agora, tá? Somente 100 vagas. Como assim, Rodrigo? Só tem 100 vagas. Quando a comunidade chegar na pessoa de número 100, no 100º inscrito, eu vou fechar a comunidade, tá? A comunidade vai ser fechada. Ó, comunidade vai ser fechada. Como assim, Rodrigo? Eu não vou abrir mais inscrições depois que eu fechar 100. As inscrições elas vão ser abertas depois de um tempo. A comunidade ela vai ficar fechada. Por quê? Para eu poder cuidar e olhar somente para o pessoal que está na comunidade. Provavelmente, vou colocar aqui, provavelmente, dependendo de como as coisas andarem, somente ano que vem vai ser aberto novamente, tá? Somente ano que vem. Então a ideia é chegar a 100 pessoas de agora até para o final do ano, fechar a comunidade. Se fechar em um mês, vai ficar fechado até o ano que vem. Essa é a ideia. Provavelmente somente ano que vem eu vou abrir novas vagas. Importante você saber de mais duas coisas, dois bônus que eu vou te dar aqui. Primeiro deles, para quem entrar agora até o número 100, eu vou garantir. Olha que legal. Eu vou garantir para você várias coisas. O que eu vou garantir para você? O mesmo preço. O mesmo preço na renovação. Então quem entrou agora vai pagar 997 e quando for renovar para o ano que vem vai pagar de novo 997. Não tem aumento de preço para você, tá? Quem entrar depois da 100ª vaga, eu não garanto o mesmo preço. Eu não garanto que vai ser 997 e não garanto os mesmos bônus, tá? Só até o 100º. Depois disso, provavelmente vai ter reformulação em valor ou em bônus, tá bom? Então, mesmo preço na renovação. 2. Acesso aos bônus. Mesmo renovando, você ainda vai ter acesso aos bônus, tá? Acesso aos bônus a tudo isso que eu te falei. Quem não fizer agora, Rodrigo, quem não garantir até o número 100, não garanto o mesmo preço, não garanto que o preço vai ser fixo para a vida inteira. For life isso aqui, tá? For life, para a vida. Para a sua vida. Quando você quiser renovar, vai custar a mesma coisa, beleza? E acesso aos bônus aqui também, enquanto você mantiver a sua renovação. Para quem não entrar agora, não vou garantir o mesmo preço, não vou garantir os bônus. É isso, a comunidade vai ficar aberta, ela já está aberta, na verdade, desde as últimas 3 aulas que eu já expliquei essas regras aqui, como funcionam, ela já está aberta. Quando chegar no número 100, talvez nessa aula já chegue, eu fecho as vagas e aí você vai clicar lá no botão, vai estar escrito que você não consegue mais entrar. Tá bom, pessoal? Bom, era isso aí. Queria te lembrar aqui de tudo que você vai receber na comunidade e te agradecer por ter ficado até aqui e agradecer para as pessoas que estão entrando aí na comunidade. Vocês são as pessoas que vão mudar o destino da advocacia dentro do Brasil, tenho certeza disso. O meu objetivo é construir uma comunidade, maior comunidade de advogados criminalistas do Brasil, tá? Já te falei isso. Então vamos lá, você vai ter comunidade no Facebook, banco de modelo de teses comentadas, gravação das aulas, a gente está na 13, mas a gente vai ter uma por semana, aulas especiais, jurisprudência, assim por diante, e todos os bônus. Quais são os bônus, Rodrigo? Os bônus são como redigir o pedido de liberdade recusável, como encontrar a jurisprudência ideal, mas somente para os 100 primeiros. Os 100 primeiros eu vou garantir mais um bônus, que é a comunidade para o resto do tempo pelo mesmo preço, tá? Você vai conseguir entrar, se não, só ano que vem, aí você vai perder toda a interação que a gente vai ter na comunidade e o acesso aos bônus. Pessoal, isso aí, muito obrigado, tá? Por você ter participado até aqui, ter me ouvido por 1h30, 1h40 aqui nessa live. Espero que ela tenha trazido muita coisa para você, boa, prática, legal, que você tenha gostado dessa aula e, principalmente, espere a minha aula sobre suspensão condicional da pena. Vai ser uma aula extra aqui sobre esse tema aqui, tá bom? Suspensão condicional da pena, beleza? Acho que era isso, acho que eu passei tudo que eu queria para vocês. Queria agradecer a atenção então e até a nossa próxima aula, que já sabe, já tem um compromisso comigo. Quando que é a próxima aula? Terça-feira que vem, 8h45 da noite, tá? Até mais!